Vamos lá, pessoal. Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco de como é que foi a nossa missão para a China em 2025, agora no mês de maio. A gente ficou lá uma semana, viu bastante coisa, uma experiência incrível, né? Essa turma boa aí que está aqui vai compartilhar as experiências conosco. Então a gente vai. Hoje eu só vou fazer uma breve apresentação de mais do que a gente viu por lá, né? A gente foi com um grupo eminentemente de saúde, né? Uma missão focada em inovação em saúde. Eu acho que esse olhar de vertical ele é super importante no sentido de trazer uma experiência personalizada, focada. Eu acho que a gente conseguiu ver muita coisa que está avançando, que ainda a gente não tem nem noção exatamente do que é, né, qual vai ser esse impacto, como é que isso chega no Brasil. Eu acho que, de um modo geral, a gente já tinha feito no passado três missões para o Vale do Silício, uma para o Canadá, uma para a China. Para a China a gente foi em 2019, aí teve a pandemia, a gente pausou. Né? E agora voltando, você percebe claramente um avanço, né, em diversas áreas. Então, numa semana, acho que é uma semana bem intensa, a gente escolheu fazer três cidades: Hong Kong, Shenzhen e Xangai. Eu acho que Hong Kong é uma cidade, a gente vai falar mais a fundo, extremamente internacional. A gente participou de um evento de inovação, mas é uma cidade onde o Oriente se conecta com o Ocidente. Vale muito a pena, assim como Shenzhen e Xangai. Na nossa percepção, eu acho que Pequim também é uma cidade importante de fazer, onde é a capital da China e tem muitas grandes empresas sediadas em Pequim. Hong Kong, né? A gente participou do Asia Summit on Global Health, que é o maior evento ali, né? O Hong Kong Trade Commission, ele é um órgão governamental que organiza eventos, feiras, exposições. São mais de 20 feiras ao longo do ano, desde feira de joias, feira de brinquedos, feira de eletrônicos. Então, esse é o principal evento de inovação em saúde. Ele é um evento que nasce antes da pandemia e ganha força, né, nesse pós-pandemia. Eu acho que é um evento ainda em desenvolvimento, com muita participação ainda, pelo que a gente percebeu, regional, pouca participação internacional, apesar de que né, a gente percebe claramente que a Ásia, que Hong Kong e a China estão investindo muito em saúde, mas não só em saúde digital, mas também muito em investimento no setor farmacêutico, principalmente no setor de biotecnologia, fazendo parceria com grandes empresas como a AstraZeneca para fazer essas inovações irem adiante, né? Sobre Hong Kong, é um dos principais centros financeiros do mundo, é uma região administrativa especial da China, quer dizer, é um regime diferenciado de administração, assim como Macau, tanto que você pega, não é, você passa por fronteira para ir tanto para um quanto para outro, né? Um dos maiores PIBs per capita do mundo, é uma cidade realmente extremamente internacional. E é um fato interessante, muito presente, que em 1898, no final da Guerra do Ópio, a China entregou Hong Kong à Inglaterra por um período de 99 anos. Terminou esse período, houve a devolução de Hong Kong, e hoje Hong Kong continua tendo uma característica muito forte, né, de ser talvez o principal ponto de contato da China com o mundo, né? Muitas empresas, quando querem negociar com a China, se estabelecem em Hong Kong, porque também tem uma série de questões fiscais envolvidas, e para as startups também tem uma série de incentivos financeiros. Aqui a gente participando do Asia Summit on Global Health, depois o grupo vai participar. E aqui no Asia Summit, em Hong Kong, a gente visitou o Science Park de Hong Kong. E é muito impressionante, né? Assim, isso aqui é a estrutura física do parque em cima. E aqui, quando a gente olha, quer dizer, de 24 mil profissionais que trabalham nesse parque, ele já está na fase 3, 15 mil são pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, o que a gente viu da China, de um modo geral, é um percentual muito, muito elevado de colaboradores trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, né?
E aí, assim, já tem muitos unicórnios, alguns são bem conhecidos como Lalamove, a gente visitou a Cornerstone, que é uma empresa de cirurgia robótica. Então, você vê que as empresas nascem na pesquisa e desenvolvimento e vão até a comercialização. Shenzhen é uma zona econômica especial da China, encostado com Hong Kong, você vai de ônibus, carro ou trem. Né? A sexta cidade mais populosa é onde estão grandes empresas como Huawei, que tem uma cidade lá, a BID tá sediada em Shenzhen, é, e muitas outras empresas de tecnologia. Na nossa visita, a gente viu muita empresa de medical device. A gente visitou a empresa de tomografia, ressonância, que é a Anki. A gente também visitou a empresa de cirurgia robótica, quer dizer, um parque, né? E eu acho que o grande ponto não é só as empresas, né? O grande ponto é que Shenzhen tem a infraestrutura e tem o supply chain, tem os fornecedores para tudo que você quiser fazer de verdade, né? Tanto que tem aceleradora de empresas, aceleradoras de startups de hardware em Shenzhen, quando você quer fazer um hardware com software, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. O pessoal fala, é o Vale do Silício, mas assim, o Vale do Silício não é um vale que você desenvolve empresas de hardware. Shenzhen tem muita empresa de tecnologia de hardware, né? Tanto que a própria Foxconn, que fabrica o iPhone, tá lá, né? Aqui acho que o pessoal vai falar mais depois da visita, da Cornerstone. Para mim, essa é uma empresa de cirurgia robótica muito impactante, quer dizer, 6 anos de desenvolvimento, esse é o primeiro ano de comercialização, um claro concorrente da Intuitive Surgical, né, do robô da Vinci, que é o principal, né, o robô hoje robótico, e demorou mais de 20 anos para o mundo ter um concorrente à altura do da Vinci, e aí tudo que você vê aqui, ele fala assim, ó, tá, o nosso diferencial, tudo que vocês estão vendo, a gente que fez do hardware, do software, do motor, quer dizer, eles têm uma capacidade de ter um supply chain que eles e muitos engenheiros também, né? A China forma um número de engenheiros anualmente na casa dos milhões, assim. Então tem muita mão de obra qualificada e tem muita competição, né? Para essa mão de obra e todo mundo que está nessa empresa, por exemplo, veio de grandes empresas. A Mindray, que é uma empresa relativamente jovem, de 30 a 40 anos, hoje já é o maior player de medical device da China, com uma forte presença no Brasil, cresce 30 a 40% ao ano, entrando em várias áreas, né? Aqui no Brasil já é muito forte no setor de laboratório, e aí eu acho que tem uma característica da China, de um modo geral, de receber super bem, delegação, quer dizer, eles realmente assim, são muito profissionais em criar vínculos duradouros, vínculos de negócio, né? E Xangai é um dos 4 municípios de administração direta da China, é a maior cidade da China, são 26 milhões de pessoas. E na área de saúde é um centro global de biotecnologia, farmacêutica, quer dizer, tem muita farma, tem muita biotech, tem excelentes hospitais, né? E também foi uma cidade que a China era extremamente fechada e Xangai sofreu abertura na Primeira Guerra do Ópio, em 1842, então até hoje tem a concessão francesa, você percebe claramente essa influência. Aqui a gente teve uma visita no hospital de Zhongshan, né? Eles receberam super bem apresentando o departamento de cirurgia plástica, um hospital terciário, talvez no mesmo nível ou maior do que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aqui a gente visitou a principal clínica de cirurgia plástica, de estética, né, da China. E aí você percebe, e aí a gente teve, em vários momentos, a gente teve a oportunidade de ver muita tecnologia e muito valor agregado nesses produtos. Isso aqui é o Afranel, é uma das empresas que a gente foi visitar, é uma empresa de biotech, né, um preenchedor na área de estética, que é um nanomaterial, e agora passou por fase 1, 2, 3 de pesquisa, né, estudo clínico, e agora já está, esse ano é o primeiro ano de comercialização, está em estudo fase 4, mas é um produto de altíssimo valor agregado. Então, o que a gente começa a ver, né, assim como a cirurgia robótica, um valor agregado na inovação chinesa em saúde muito alto, assim, né? E isso contradiz muito dessa imagem que a gente tem de commodity dos produtos chineses, né? E novamente, né, eu acho que em vários momentos eles se preparam muito para te receber, muito mais formal, mas também uma preocupação com o calor, e eu acho que de fato de desenvolver relações bilaterais. E para fechar, acho que em vários momentos a gente escutou muito essa questão do Brasil, é um membro do BRICS, né, a questão
da parceria, que o Brasil é um bom país para se fazer negócios, né? Então agora eu vou passar a palavra, alternar, passar a palavra aqui para os nossos colegas que gentilmente estão conosco hoje para compartilhar um pouco. Queria que eles trouxessem o que chamou, como é que para eles, como é que essa experiência tocou, o que chamou mais atenção, assim, acho que quem tiver ido em outros países também acho que vale a pena fazer um contraponto, começando aqui com o Márcio Bittencourt, por gentileza, da Ritmo Saúde. Começa com a Amazônia primeiro, é. Não, Bora lá, pessoal. O primeiro sempre é mais difícil, né? Mas, assim, foi minha primeira vez na China. Achei muito boa, assim, as experiências que a gente foram, a receptividade que a gente teve nos locais. Achei muito boa aquela visita que a gente fez no hospital em Shenzhen, que eu pude ver ali a questão do nosso software rodando, que são os totens de atendimento. Desmistificou para mim muita coisa que eu tinha em mente da China, que era sujo, desorganizado, bagunçado, enfim, eu acho que era um paradigma totalmente ultrapassado que eu tinha, poluído. E as oportunidades do Parque de Ciência e Tecnologia, a gente já vem construindo algumas coisas com a Maristela e já vislumbra outras oportunidades na área de equipamentos que tenham Visa, que possam ser trazidos para o Brasil, para a nossa rede de clínicas. E foi muito bom as outras oportunidades que a gente teve de visita, mas eu acho que uma das coisas que foram muito boas foram as conexões e as pessoas que foram, né, do Brasil. E já estreitamos muitos negócios. Um deles estava aqui o Henrique e o pai dele já vieram aqui me visitar. Passaram 2 dias aqui, foram. Agora há pouco deixei eles no aeroporto. Foram conexões maravilhosas aí que a gente construiu, né? Que vão gerar provavelmente, possivelmente, outros negócios no futuro. Foi possível estreitar relações aí com a Isabela, o Diego, que a gente já tem há um tempo. Conhecer o Luiz Chicane, né? O Ian, outros parceiros também que podem ser no futuro. Acho que esse período que tu passa com as pessoas ali, tu cria muito relacionamento e a gente entender que os chineses têm apetite de negócio e que a gente precisa construir pontes para fazer negócio com eles e entender, eu acho que o mais difícil ali da empresa Franel, né, é como nacionalizar um produto desse. Como trazer, ganhar capilaridade. Eu tenho aqui 25 dermatos na companhia. Como a gente trazer esse produto para cá? Eu acho que porque a gente vai para lá para fazer negócio, enfim, para tentar vislumbrar negócios, né, entre os equipamentos, entre outros que a gente viu. Como trazer essa nova substância para cá? Como validar? Como seria esse processo? Então a gente tem conversa com a Maristela para ela participar do ISA aqui de inovação. Pretendo voltar para a China para fazer outros negócios. Acho que, dando uma sugestão, eu acho que a viagem foi nota 10, mas que na próxima a gente consiga também visitar as health techs, né, que estavam, como a Alibaba, entre outros aí, e também talvez em Pequim, que tem os hospitais autônomos lá de atendimento, que eu gostaria de conhecer, ver como é que funciona, e que a gente consiga talvez fazer uma curadoria das nossas empresas e das empresas de lá antes, de uma maneira mais elaborada, mas eu dou o NPS aí, nota 10 para a excursão, foi maravilhoso o acolhimento, não só do Fernando, da esposa dele, e todas as entradas que nós tivemos em todos os hospitais, em todos os estabelecimentos de saúde. Só seria possível, jamais, eu acredito que um de nós, como CPF ou mesmo CNPJ mais forte, conseguiria ter uma recepção como a gente teve lá em uma abertura de negócio. Na minha visão, é isso.
Boa. Bom, obrigado, Marcelo. É, Que eu são fale vários aqui, pontos. Fernando? Pode falar, pode falar. Depois eu passo para Não, você. eu primeiro queria parabenizar você, Fernando. Acho que o trabalho, a gente viu ali na pele o dia a dia da missão e organizar. Então, acho que primeiro, assim, é um grande, acho que a maturidade da missão, tá? Acho que tenho certeza que tudo deu certo e a gente ficou muito feliz com a atenção que você deu pra gente, tá, cara? A gente sabe que é um país complicado, com barreira linguística, logística complexa, 10, 12 pessoas ali com é, es- times diferentes e amarrar tudo isso para uma missão foi assim, muito parabéns para você, Fernando, você e sua esposa, tá? Assim, eu entendo que isso aqui vai ser aberto depois para terceiros escutarem. Eu acho que essa missão, para mim, foram dois grandes pilares, tá? Ou talvez três. Um pilar muito forte de network, eu acho que Márcio, Diego, Cris, Chicane, não vou falar minha irmã, mas foi muito bom. Foi muito Aí, bom aham. para conhecer essas pessoas e tem empresas incríveis que estão nascendo, estão crescendo, e algumas já mais estabelecidas. Então, assim, para quem quer conhecer, entrar no ecossistema de saúde, acho que é uma oportunidade muito relevante para quem pensa em cada vez mais estar inserido no setor de saúde. E ter esse network é um pilar super importante dessa missão. Acho que é um dos mais importantes que eu buscava. E um segundo e terceiro é um pouco da parte entender a questão de saúde, como é que é na China efetivamente. E eu botaria um terceiro pilar que seria conhecer a própria China, a cultura, as pessoas, que realmente, como o Márcio falou, eu venho de família chinesa, mas não tinha a dimensão do tamanho, da grandeza que é, da escala que é a China, tá? Então me surpreendeu muito e eu acho que essa é uma coisa, é um pilar, não 100% objetivo, mas uma coisa que vem junto, que eu acho que é fundamental, como o Márcio falou, a gente foi muito bem recebido, né? Então, eu acho que os três principais pilares, quem pensa vir aqui, a dinâmica setorial da saúde, entender um pouco como funcionam os hospitais, as medtechs, eu acho que é missão cumprida. Concordo com o Márcio, Health Tech talvez seria mais uma pilar que a gente poderia ter visto, mas acho que também já foi muito corrida também a viagem, então acho que eu não sei se tem que ter a parte 2, né? Acho que a parte 2 da viagem, e eu, com certeza tem muita vontade de voltar. E quando você fala nas empresas que a gente visitou, né, Márcio, eu acho que eu fiquei muito surpreendido com a cadeia de valor agregado que eles estão atualmente, tá? Na MedTech. Com certeza, a China não tá de brincadeira Não. na questão do desenvolvimento de equipamentos. Não é mais a cópia, copiei. Não, eles realmente desenvolvem e fazem inovação. Acho que foi a primeira uma mensagem muito forte que eu entendi. E eu já entendia que eles estão desenvolvendo diversos carros, né, drones, mas quando você olha em saúde, eu já considero eles como top no mundo, tá? Eu sei que Estados Unidos, Europa, ainda tem alguns, mas realmente eles estão começando a se equilibrar na balança. Então, esse foi uma das mensagens mais fortes que eu entendi. E inovação, como o Fernando sempre é um pilar importante, é realmente forte lá. E eles estão desenvolvendo engenheiros para continuar desenvolvendo essas inovações. E o segundo pilar é a escala. Assim, a dinâmica setorial é um pouco diferente do Brasil, né? O sistema de saúde é diferente, nunca é igual ao sistema de saúde dos Estados Unidos, Europa e o Reino Unido, Brasil e China também não é igual, mas o que mais me surpreendeu é como que eles seguem, de alguma maneira, amarrar esse sistema e ter essa escala, né? Como eu consigo, de alguma maneira, atender os pacientes no nível, acho que talvez 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o do Brasil, e um sistema híbrido, em alguns lugares híbrido, em alguns públicos, né? Então, cada cidade que a gente viu tinha uma dinâmica específica, e me impressionou muito a capacidade deles de se organizarem, de certa maneira, e eu ainda quero estudar um pouco mais as diferenças entre o Brasil e China, como que cada um pode aportar, talvez um to-do nosso aqui, do nosso grupo aqui, a gente tentar entender. A gente não conseguiu entrar a fundo na operação de saúde da China, né? Mas talvez a gente entender um pouco mais as igualdades e as diferenças para a gente poder conseguir adaptar para o Brasil.
Então, mais uma vez, Fernando, eu queria só expor aqui que eu talvez tenha que sair um pouco mais cedo, mas eu queria parabenizar você pela organização e ansioso para a parte 2. Acho que tem muita Uhum. coisa para ver ainda e muita coisa para explorar. E realmente, como o Márcio falou, acho que no CPF não conseguiria esse universo de visitas e a qualidade das visitas, tá? Obrigado, Ian. Passar a palavra para o Chicane. Fernando, eu repito as palavras aí do Ian, parabenizar você. Aí acho que foi um plano que você já tinha há algum tempo e foi muito bem implementado. Eu acho que esse tipo de viagem ela não termina quando a gente aterriza. Eu acho que é ali que ela começa de verdade, entendeu? Então, de lá para cá, eu já fiz alguns desdobramentos com o Márcio, recebi também o Henrique, o pai dele, lá em São Paulo, numa visita meio corrida aí que a gente estava em reunião de resultados, mas acho que abriu uma porta aí de algumas parcerias. Eu estou organizando lá com o Jeffrey, que fez a ponte aí para você, não estava lá com o nosso grupo, mas fez boas conexões. Um evento Doing Business em Brasil, Brasil e China, pelo IPO, e estou conectando ele com algumas pessoas aqui do IPO do Brasil, que tem negócios já com a China. Com o Romeu Fadu, a mesma coisa, que é o cara que tem uma entrada aí muito boa com a turma de dermato. Acho que a Maristela na Câmara lá de Brasil Hong Kong é uma pessoa que pode ajudar muito, porque a sensação que eu tive, como eu estou na área de serviços, é um pouco diferente. Até fiz um comentário com o nosso time aqui executivo, o Felipe, nosso VP, falou: pô, você não viu que eu não fui realmente no hospitalar desse ano, tinha um pavilhão e meio de China e mais um outro país aí. Assim, eles estão muito fortes aqui, mas eles têm um olhar muito forte em hardware, como você mesmo falou, que é a diferença em relação a Palo Alto, que são empreendedores lá criando ideias e não constroem. Então, eu acho que esse caminho de trazer equipamentos para o Brasil, eles já estão nadando de braçada. Eu acho que a gente tem um desafio de tentar fazer uma conexão para a parte de serviços ou de tecnologia, que não é tão elementar, mas eu acho que fica um desafio aí para a próxima rodada. E queria reforçar que o time que foi, né, eu acho que se complementou, cada um com uma visão muito diferente, muito particular, na área hospitalar, na área de clínica, em consultoria, a Aline lá com os hospitais, com a parte de arquitetura, todo esse olhar múltiplo é muito bacana. Então, de novo, agradeço, acho que talvez se tivesse que fazer, só para não ficar jogando confete aqui, eu fiquei um pouco. Eu esperava mais do evento em si lá de Hong Kong. Eu acho que Uhum. o evento propriamente dito agregou muito pouco, assim, do que a gente traz desse período todo, as visitas, as trocas com as empresas foram muito mais valiosas do que o evento com conteúdo técnico. Mesmo a feira, eu visitei lá, não vi nada diferente do que eu já vi em hospitalar aqui. Então, acho que se puder criar uma agenda para a próxima, com mais empresas e abordar diferentes segmentos, isso agrega muito mais valor. De novo, acho que cabe a cada um de nós aqui fazer como o Henrique, que está fazendo aí uma rodada conosco em diferentes estados, aí ver como é que soma com a atividade dele. A gente tem que dar continuidade, porque chegou a bola, o jogo só começou. Mas obrigado e obrigado a todos aí que contribuíram para que a gente tenha uma visão melhor do mundo da saúde, do outro lado do mundo, literalmente. Obrigado, Chicane. Boa viagem aí. Cristiana. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Fernando, pela oportunidade de a gente compartilhar aqui dessa experiência, né? Essa missão da China foi
foi fantástico. Acho que nos deu uma visão bastante ampla, bastante concreta e muito atual de como é que a China está buscando enfrentar os desafios de saúde que eles têm lá, né? E muitos daqueles desafios são os mesmos que a gente tem aqui, né? Talvez lá fique crítico mais rapidamente, mas foi uma excelente experiência para ver o que vai acontecer aqui daqui a muito pouco tempo, né? E eu acho que para mais para assim reforçando um pouco do que os colegas já falaram, né? Para além das locais que a gente visitou, acho que o mais valioso foi o tempo que a gente teve com as pessoas, com trocas de experiência e principalmente para entender o mindset chinês do momento atual. E aí, acho que a gente fala aí do evento, talvez não tenha atendido muito às expectativas, mas eu reporto como um esforço né, contínuo deles de buscar uma colaboração com outros países, né? Então, como se a gente tivesse uma consciência de que eles sozinhos não vão dar conta dos desafios de saúde no ritmo necessário, né? Então, várias vezes essas palavras que remetiam à colaboração foram usadas durante o evento, parceria, espírito de colaboração, conexão, compartilhamento, intercâmbio. Acho que isso foi muito, muito falado, né? E para além do discurso, isso de fato havia uma intenção real, né? Por trás dos discursos, né? Sim. Se a gente pensar a China, né, com hoje 1,4 bilhão de habitantes, que viveu 35 anos naquela política do filho único, né, foi importante para o momento em que foi instituído, porque eles estavam com um problema muito grave de escassez de alimentos, mas tem impactos muito relevantes, né, como falta de mão de obra, né, é, já está sinalizada aí para um curto prazo. E vai chegar aqui já chegando na área de saúde, e a gente não consegue pensar em nenhum modelo de pacto intergeracional, né? De jovens financiando, ou cuidando, ou tratando dos idosos, porque a proporção não comporta, né? É. E quando a gente fala da colaboração, né, entre China e os outros países, a gente vê eles já criando condições para acontecer, né? Então, a questão da barreira do idioma é uma coisa que eles já avançaram bastante. Claro que Hong Kong tem uma outra condição, mas o evento foi todo em inglês, né? Eles têm uma busca por oferecer liberdade econômica para atrair investimentos, busca por excelência acadêmica, né? Falaram lá várias vezes que tem 5 universidades em Hong Kong que estão lá entre as 100 melhores universidades do mundo, né? Acho que o Ian comentou né, de que eles, no momento aí, eles são conhecidos por fazer cópias, né? Copiar commodities, né? E que hoje em dia ele lidera os pedidos de patente e tem uma preocupação genuína em proteger a propriedade intelectual. Então você vê uma nova China sendo criada aí. E muito bacana também ver esse avanço tecnológico sem abrir mão das tradições. Então a gente vê a medicina tradicional chinesa presente nos hospitais que a gente visitou, e ela também complementa uma visão mais acadêmica, né, da medicina, vamos dizer, ocidental, né? Então, esse espírito de colaboração teve presente lá no evento, né, e que foi apoiado pelos centros de inovação das universidades de Hong Kong, né? Perfeito. Eu acho que outro ponto que é interessante é como é que eles estão buscando as soluções, né? Trazendo todos os atores juntos, né? Criando uma rede de conexões. Então, tem lá
academia, tem os médicos, iniciativa privada, reunir os stakeholders e com patrocínio forte do governo. Então, eu também acredito muito que soluções definitivas são construídas assim, a várias mãos, né? E acho que só para reforçar o que já foi dito, a gente está num momento muito bom para o Brasil, né? É, institucionalmente, particularmente pelas relações governamentais dos dois países, é um momento muito, muito propício. Então, acho que é importante a gente buscar aproveitar ao máximo essas oportunidades, né? E, e, e voltar o nosso olhar, né, como o Chicane colocou, para aquele outro lado do mundo e buscar as oportunidades, que elas estão todas aí. Então, acho que agradecer aí a oportunidade de falar sobre a missão foi realmente um momento, né, de abrir os olhos, né, para o que está acontecendo ali na China e nos prepararmos, né, porque o que acontece lá hoje é o que vai acontecer em algum momento no futuro aqui. Perfeito. Eu acho. Perfeito, Cristiana. Vamos lá. Eu acho que em relação ao evento, né, eu acho que esses feedbacks são fundamentais, mas a nossa experiência, quer dizer, a gente entrou em contato com o evento em janeiro, fevereiro, e aí o Renato do Brasil entrou o Renato Oliveira do Hong Kong Trade Development não só entrou em contato com a gente facilitando o acesso, mas também apresentando uma série de pessoas, como a própria Maristela, que se tornaram fundamentais, né? E aí eu acho que teve uma conversa que eu presenciei uma conversa do Chicane com o Invest Hong Kong, que era uma coisa assustadora, né? Ela queria, quer dizer, viu o portfólio da Bencorp, falou, cara, vocês têm que muito pró-negócio, vocês têm que vir, quer dizer, olha, essas empresas aqui têm aqui. Então, eu acho que essa percepção né, é muito Estamos avançando, hein? pró-negócio, Estamos né? avançando nesse tema com o nosso conselho aí, Fernando. Apresentei para o conselho e ele gostou da ideia. Não, assim, impressionante. E eu acho que não só, né? Não é, eu acho que o Márcio também está conversando com, não sei se é lá com o pessoal do Science Park, quer dizer, mas você percebe claramente essa questão de atração de investimento, né? Que eu acho que para nós não era claro. Então, essa postura muito interessante. E passo a palavra agora para o Diego para compartilhar aí as impressões. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês todos? Fernando, essa viagem deixou um gostinho de quero mais, cara, porque eu tinha uma expectativa, já era minha segunda viagem para a China, eu tinha ido em 2018, 17 para 18, mas eu confesso que, até mesmo pela barreira da língua, que, como até alguns pontuaram aqui, ela vem sendo rompida, principalmente nessas grandes cidades, mas até pelo apoio da tecnologia, que consegue muitas vezes ali nos socorrer, nos ajudar mutuamente em trocas de informações e tudo mais, né, eu digo da parte toda de traduções, muita coisa pode ser aprofundada. E eu fiquei impressionado assim, com realmente a implementação de uma visão de longo prazo, que se materializa aí na própria direção estratégica, na construção de indústrias, no apoio e financiamento direto de novas tecnologias, ou seja, você vê realmente uma coisa muito, muito pujante, muito forte, e eles, ao mesmo tempo, muito abertos. Isso me surpreendeu, sabe? Muito abertos a entender um pouco também do nosso lado, o que a gente tem, como a gente funciona. E esses programas todos, né, de soft landing, de apoio, de financiamento, o papel da Maristela, acho que foi tudo muito interessante, até para abrir uma certa visão aqui do nosso lado de, cara, talvez tenha coisa para a gente fazer lá também. E é muito interessante isso, porque em um país muito centrado na visão de software, né, algumas oportunidades, elas de fato ainda existem. Isso foi muito positivo. Então, isso eu incorporei e trouxemos isso de forma muito, muito consistente. Apenas pontuando, né, os colegas falaram muito, não sobrou muito para mim, mas estou alinhado com praticamente todos os pontos que vocês trouxeram. Essa exposição à cultura deles de uma maneira mais aprofundada foi excepcional. E, gente, o grupo, né, assim, o fato da gente passar um tempo maior em conjunto, compartilhar outros momentos do que
fora do que seria, digamos assim, o normal das reuniões, dos encontros de negócios, ele traz uma proximidade e um aprofundamento do network que, sem dúvida alguma, gera frutos, gera resultados, gera oportunidades e sinergias. Então, muito, muito interessante. Eu acho que vocês foram muito excepcionais, Fernando, aí, em toda a condução, organização e direcionamento nosso, acho que em abertura dessas diferentes discussões. Compartilho da visão de que o evento talvez não seja muito é interessante para conhecer, mas não me surpreendeu, portanto, eu creio que a gente possa mesmo focar, talvez até em um período um pouco mais extenso, sabe? Eu não sei se, eu senti também que foi um pouco curto, sabe? A gente poderia talvez ter 1, 2 dias a mais aí para poder realizar algumas visitas a empresas e ver outras perspectivas em diferentes linhas. Fora isso, gente, foi realmente sensacional. Eu recomendo fortemente. Eu estava brincando lá com meu sócio aqui, discutindo, falei, cara, eu troco uma viagem para os Estados Unidos para uma viagem para a China, mas sem pensar 2 vezes. Eu quero voltar, vou voltar, e tem muita coisa ainda para a gente fazer, ver e conhecer lá do outro lado do mundo. Perfeito. Eu acho que e aí eu acho que eu acho que realmente o momento 2 é isso que o Márcio trouxe, que é fazer um negócio com a China, fazer negócio com a Ásia, porque eu acho que é um desafio cultural adicional, mas acho que é super importante, né? Perfeito, perfeito. A Aline, será que vai conseguir participar? Não, ela tá logada, não sei se ela vai. Tô Olá, aqui. Desculpa, gente, aqui. imagina. Todo mundo já está em casa há um tempo. Eu acabei de chegar da China, eu fiquei lá um tempinho a mais para Que beleza! explorar, conhecer alguns vilarejos, fui rodei a China toda. E eu queria agradecer, Fernando, mais uma vez. Acho que eu não tive tempo ainda nem de conversar com todo mundo ainda para mandar lá no grupo e agradecer a todo o grupo por toda hospitalidade e também conhecê-los todos foi muito importante, foi muito legal, foi um momento, foi um bom abertura assim da China, né, para estar com vocês, entender a língua, me sentir mais confiante até para seguir na minha viagem de sequência, que eu acabei entrando em alguns hospitais lá em Beijing, depois eu posso contar para vocês, isso é um outro papo. Mas o que me deixou muito impressionada, acho que antes de qualquer coisa, é a infraestrutura que eles têm lá, tanto de transportes, e isso leva, né, a gente ter uma população que consegue ter 20 milhões, uma cidade de 20 milhões de habitantes, né, consegue ter uma infraestrutura daquele nível, os hospitais, que são públicos e privados, eles andam juntos. Eu fiquei impressionada com a qualidade, com o fluxo que eles têm lá e com a tecnologia que eles envolvem em relação a esse fluxo de hospital. Acabou que a gente foi apresentado, né, durante um bom tempo sobre a parte tecnológica deles, de toda a parte de aplicativos e quanto isso facilita e dá um resultado muito bom para os fluxos dos hospitais. Isso, eu fiquei muito impressionada assim, com a qualidade e a dignidade que eles têm de saúde, tanto pública quanto privada, e não só da qualidade, também da infraestrutura que o país todo tem, né? E a limpeza, a modernidade, a facilidade de acesso aos lugares. Então, acho que para mim foi a primeira coisa que mais me chocou, assim, e mais me deixou surpreendida, foi essa infraestrutura toda do país. E queria também falar um pouquinho sobre agora a minha visão como arquiteta, de como foi importante essa visita, tá, Fernando? Todas as visitas dos hospitais, das fábricas. Cheguei aqui no Rio tem poucos dias, mas já fiz algumas reuniões, e assim, tá todo mundo muito curioso, muita gente do hospital que eu conheço, todo mundo muito curioso para saber sobre a nosso ponto de vista da China. Estou até montando uma apresentação sobre o que a gente teve de visita, depois eu vou passar para vocês aqui também. Deu certo esse mês, ainda consigo. E agradecer mesmo a você e deixar aqui meu obrigado a todos pelo acolhimento a uma arquiteta aí. Um pouco perdida no início, porém foi muito importante mesmo para perceber como a gente consegue, com a tecnologia, a implantação de novas tecnologias, a gente consegue melhorar a nossa saúde, né?
Isso acho que dá resultado. Tem um hospital que a gente foi naquele hospital de 2.000 leitos, que foi acho que em Xangai, e o Hospital das Clínicas tem 2.500 leitos, mais ou menos, Fernando. Eu acho que é um pouquinho maior. Mas você vê o quanto a gente pode melhorar nosso hospital aqui, né? Que já é bom, mas poderia melhorar bastante. Dar uma dignidade melhor pra gente. É isso, tá bom? Obrigada, Fernando. Perfeito, Obrigada, gente. perfeito. Desculpa Ó, essa entrada aí. vou pedir para quem está logado para ligar a câmera para a gente fazer a nossa foto e aí depois a gente Tá. tem. Só, acho que não, tá só. Deixa eu ver. Ian, não, tá, gente. Então, sorriam. Aí. Muito bom, muito bom. Legal, legal. Obrigado, Aline. Bom, obrigado a todos. Eu acho que a gente planeja voltar em breve, né? Tudo sendo possível, a gente já volta em 2026, mas acho que de qualquer maneira ir à China, conhecer a Ásia é fundamental, né? Eu acho que isso foi uma coisa, isso foi de tudo que a gente viveu lá. Eu acho que a gente tem um profundo desconhecimento da Ásia, né? Eu acho que o pessoal está muito acostumado a ir para os Estados Unidos e para a Europa, mas é impressionante o grau de desconhecimento da Ásia, né? Ainda mais da China, que é a segunda maior economia do mundo. E aí eu acho que quando a gente olha essa, né, como o Ian colocou, essa cadeia de valor agregado cada vez maior, quer dizer, eu acho que é fundamental conhecer, né? Seja se for numa missão nossa, ótimo, a gente sabe que tem ótimos parceiros que fazem missões também, mas eu acho que conhecer é imprescindível. Obrigado a todos. Ian, faz uma palavra aí para encerrar. Assim, como falei, acho que para os futuros, para as futuras missões, eu recomendo fortemente essa oportunidade de um ambiente. Porque, assim, minha visão, assim, ir para a China é uma missão mesmo, né? E ir para a China com essa, vamos dizer assim, uma rede de apoio que te ajuda na logística, acho que é um diferencial absurdo. E ter acesso a essas reuniões foram super fundamentais. Já tive algumas discussões com alguns players de saúde, é, com certeza causados aí pela essa visita. E eu acho que todo mundo está curioso para saber os próximos passos aí da China no Brasil. E pelo menos assim, MedTech realmente eles são uma potência. Isso foi a conclusão que eu tive e as conversas que eu estou tendo agora com alguns players de saúde é justamente focado nisso. É muito MedTech. Legal. Cristiana? Não, agradecer, acho que foi uma experiência incrível que você proporcionou para gente, Fernando. Foi impecável e fico com vontade de voltar. Quero saber como é que vai ser essa de 2026. Deixa a gente sabendo aí nos detalhes. Pois é. Não, e é uma coisa curiosa, né? A gente tem que aproveitar esses momentos quando a gente pode ir, né? Porque a gente ficou um bom tempo querendo sem poder ir, assim. Eu acho que é fundamental ir para a gente ter um pouco dessa noção de mudança, né? Uma coisa é você ler, né? Assim, para a gente a China é uma coisa muito intangível, né? É um grande parceiro, mas acho que o que a gente viu realmente, na minha visão, também superou todas as expectativas. Como eu fui em 2019, a gente foi impactante, mas acho que agora, realmente, eu acho que eles estão passando de um limiar que não é só aquela questão de uma startup de sucesso, né? Eu acho que é um ecossistema, um sistema de governo, um sistema educacional que vai realmente trazer soluções de cada vez maior impacto, né? Muito bom. Obrigado, gente. Boa noite. Oi, você tá. Tchau. Obrigado, gente. Desculpa, tchau, tchau. Valeu, Tchau. valeu, valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Cristina. Tchau, tchau.